Olá pessoal, eu sou Patrícia Zanchetti e depois de muito tempo resolvi voltar aqui. Estive afastada por por um bom tempo das gravações em função de um trabalho no Ministério Infantil, no qual exige muita dedicação e acabou não sobrando tempo para gravar mais. Então, resolvi me dedicar exclusivamente ao ministério, mas ao longo desses 3 anos, o Senhor me trouxe aqui mais uma vez para que eu pudesse compartilhar com vocês esse trabalho que eu venho desenvolvendo com as crianças e também com professores acerca de um trabalho de evangelismo e de apresentação de Jesus ao coração das crianças. Quando a gente ganha uma criança para Jesus, a gente tem uma vida inteira de serviço, de plenitude. E isso também evita muitas falhas, muitos tropeços que talvez, se estivesse no mundo, sem conhecer Jesus, talvez a pessoa passaria por muitos problemas. Então, a ideia de evangelismo infantil é justamente essa: quanto mais cedo a criança aceitar Jesus e poder viver essa vida direcionada ao propósito divino, mais paz, tranquilidade e plenitude ele pode ter. Então, esse trabalho com as crianças, eu descobri que o meu ministério é um ministério de ensino. Hoje eu trabalho com as crianças da minha igreja e também na capacitação de professores, também para o Ministério Infantil. E ao longo desses 3 anos eu produzi muitos recursos, muitos materiais para poder dar aula, para poder alcançar o coração das crianças. E há uns tempos atrás eu fui ministrar uma palestra para os professores. Levei esses materiais e falei que eu não queria reinventar a roda, mas que a minha intenção era plantar sementes. E o meu esposo disse que a maior semente plantada foi no coração dele acerca de compartilhar esses materiais e esse trabalho com outras pessoas, para que outras pessoas pudessem ter uma referência de busca em determinados conteúdos para trabalhar com as crianças. Então, por isso estou aqui. E já tendo essa intenção de retornar para a gravação de vídeos, o Senhor também colocou no meu coração de compartilhar com vocês um livro que eu ganhei de presente em dezembro de 2019. E esse livro, ele me ajudou muito a viver o meu propósito, a compreender para que estou aqui e principalmente a superar a partida do meu filho. Então esse livro me trouxe uma nova forma de ver a vida e de compreender as coisas, que tornou mais fácil para mim conviver com o luto. Então o livro que eu trouxe para compartilhar com vocês é esse livro de Uma Vida com Propósitos, Por que Estou na Terra? E ele traz uma série de instruções, ele traz uma introdução e também um trabalho de 40 dias. E esses 40 dias são muito importantes de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia nos traz algumas referências de pessoas que por 40 dias passaram determinadas situações e tiveram as vidas transformadas. Por exemplo, Noé, depois de 40 dias de chuva, teve sua vida transformada. Moisés, depois de 40 dias no Monte Sinai, teve sua vida transformada. São vários exemplos, mas o principal, o mais importante deles foi que Jesus, depois de 40 dias no deserto, também teve sua fé fortalecida e um grande exemplo para nós. Então, 40 é um número muito importante na Bíblia. Os espias ficaram 40 dias
espionando a terra prometida, o povo peregrinou 40 anos no deserto. Então, 40 é um símbolo muito importante. Por isso esse livro traz exatamente esse desafio em 40 dias. A cada capítulo ele traz uma reflexão, uma pergunta e um versículo para a gente memorizar. E ao longo desses 40 dias a gente vai se ajustando e ficando mais perto de encontrar o propósito de vida. O nosso propósito não está nas estrelas, nas pessoas, na sabedoria do mundo. O nosso propósito está em Deus e a gente precisa compreender isso para poder viver a plenitude do que o Senhor tem para nós. Esse livro traz uma reflexão muito interessante que consta lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. Assim você saberá o que fazer conforme a vontade de Deus. Essa é uma reflexão muito interessante, porque muitas vezes a gente quer fazer aquilo que a gente quer e não necessariamente o que Deus tem pra gente ou a vontade do Senhor. Muitas vezes a gente escolhe a profissão que vai ganhar mais dinheiro, o carro mais bonito, a casa mais uau, mas esquece de perguntar o que o Senhor quer de nós e o que Ele tem para nós, o que Ele espera de nós. Senhor, em qual área o Senhor quer me usar? Essa é a verdade. Só para vocês terem noção, eu fui convidada para trabalhar no Ministério Infantil em dezembro de 2019. Eu me formei em pedagogia em 2006. Nunca dei aula, não fiz magistério e, aliás, fiz pedagogia por meios bem diferentes. Eu sou técnica de segurança, na época trabalhava numa empresa grande e ministrava muitos treinamentos para os trabalhadores, para terceiros, enfim. Eu queria psicologia, mas a carga horária não batia com a minha carga horária de trabalho, então eu acabei optando por pedagogia. Me formei com esse intuito, mas guardei o diploma, nunca dei aula. E tempos depois, fui convidada para trabalhar no Ministério Infantil e hoje eu entendo que já era o Senhor trabalhando na minha vida lá atrás. Na época não fazia muito sentido pedagogia para quem... Eu era o ET da sala, que todo mundo... Por que? No primeiro dia de aula, né? Por que você escolheu pedagogia? Ah, porque eu gosto de criança. Quando chegou na minha vez, eu escolhi pedagogia porque eu trabalho numa empresa com treinamentos e eu gostaria de me capacitar melhor para essa área. Todo mundo me olhou estranho, mas já era Deus trabalhando na minha vida lá atrás. Então, às vezes a gente segue alguns caminhos, toma algumas decisões que a gente não entende, mas lá na frente vai fazer todo o sentido daquilo que a gente fez ou não fez. Certo? Por isso que é sempre importante a gente se colocar numa posição de servo e entender a vontade de Deus para a nossa vida, certo? O propósito de sua vida, ele é muito mais importante do que realização pessoal, profissional, do que ter dinheiro, fama, sucesso, vai muito além disso. Se fosse só a fama, nós não veríamos tantas estrelas que se matam, que se deixam levar pelas drogas, que tentam preencher aquele vazio, aquele buraco que nada nesse mundo é capaz de preencher. Se dinheiro fosse a solução para tudo, não teríamos ricos, milionários se suicidando. Então a gente precisa entender que o nosso propósito, aquela plenitude, aquela paz que excede todo o entendimento, só Jesus pode trazer para a vida da gente. E é através daqui, desse ponto de partida, que a gente vai compreender toda essa trajetória. Então eu conto com vocês. Daqui para diante nós teremos 40 encontros e cada dia a gente vai falar um pouquinho sobre como alcançar e viver esse propósito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Que Deus te abençoe grandemente e eu conto com vocês nos próximos vídeos. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigada!